Fala galerinha do canal, tudo beleza com vocês? Pois é, gente, hoje eu resolvi trazer aí 6 fatos curiosos sobre Camilo Cola. Preparado então? Salve, salve negada, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Pois é, gente, vim trazer para vocês 6 curiosidades de Abílio Gontijo, não, né? A sua curiosidade e informação. Bom, já vou pedindo para vocês se inscrever no canal, deixar a sua curtida, o seu like, me siga também nas redes sociais, de Facebook e do Instagram, onde você pode me seguir por lá para se manter bem informado, beleza? Então vamos contar para vocês alguns fatos históricos aí. Camilo Cola nasceu no dia 26 de julho de 1923, na cidade de Conceição do Castelo, no Espírito Santo. Hoje o fundador da Itapemirim está com 96 anos de idade. Veio de uma origem de uma família pobre, filho de imigrantes italianos, foi lavrador de causa. Bom, começando a falar sobre os fatos históricos, a primeira fato que eu quero trazer para vocês sobre Camilo Cola é que ele participou da Segunda Guerra Mundial. E após a guerra veio a fundação da Itapemirim. Na Itália, na Força Expedicionária Brasileira, ou FEB, indo para o confronto, mesmo contra a vontade de seu pai, que tinha como ídolo o fascismo de Benito Mussolini. O ano era de 1946. O jovem Camilo Cola voltava a Cachoeiro de Itapemirim após lutar na Segunda Guerra Mundial na Itália, como integrante da Força Expedicionária Brasileira. Com o dinheiro ganho em território italiano, comprou um Ford Hércules e começou a transportar cargas e passageiros. Segundo ele conta, abre aspas, se eu for contar tudo, vamos precisar de outro encontro, fecha aspas. Ele fez uma brincadeira aí, né? Sobre a origem do império que fundou o Grupo Itapemirim, que atualmente está endividado em recuperação judicial, como os soldados tinham prioridade na compra desses veículos, estimulou colegas do fronte a comprá-las e colocá-las à venda, ganhando um bom dinheiro. Camilo conta que em 1948 surgiu a empresa de transporte Autos ETA, que tinha um único ônibus entre Castelo e Cachoeiro. Em 1950, a frota já era de 10 veículos. A empresa foi crescendo e, em 4 de julho de 1953, nascia em Cachoeiro a Aviação Itapemirim Limitada, com 16 ônibus. A empresa foi expandida para o sul e o norte do estado, e na década de 1960 foi para o nordeste. Quando entrei há 42 anos, a Itapemirim fazia ligação entre São Paulo, Espírito Santo e o Nordeste. Relembra Camilo Cola, filho, ou conhecido como Camilinho, ex-presidente da companhia. Segundo fato, Camilo Cola escreveu um livro. Camilo Cola escreveu um livro que conta um pouco sobre sua vida. No livro A Estrada da Vida, escrita pelo fundador no ano de 1998, com aproximadamente 238 páginas, ao qual a editora foi José Olimpo, um depoimento aberto e franco sobre as múltiplas facetas da rica experiência da vida de um empresário brasileiro de sucesso. O autor é dono de entre muitas empresas da aviação Itapemirim, né? Sua trajetória começa com a migração dos avós para o Brasil, segue com a participação do autor na companhia da FEB durante a Segunda Guerra Mundial e vai até a construção do Império Econômico de Projeção Nacional. A partir de um simples caminhão, o livro traz as experiências vividas nos mundos empresariais familiar e político, uma reflexão sobre as razões do sucesso no mundo dos negócios e farta documentação fotográfica. E se não me engano, tem algumas
páginas aí, né, da internet que vendem esse livro com um preço até acessível, né? Só basta você pesquisar aí. O livro se chama Estrada da Vida, tá? Terceiro, os seus filhos são adotados. O início da treta familiar. Pois é, pessoal, para quem não sabe, Camilo Collor tem 2 filhos, só que não são seus filhos biológicos. Eu vou contar um pouquinho como é que aconteceu essa história aí, tá? Bom, seus filhos são Camilo Collor Filho, conhecido como Camilinho, e Ana Maria Collor. Ambos seus filhos são adotados. Sua esposa Inês morreu em 2008, dando início a uma disputa pela herança, uma vez que a filha adotiva, Ana Maria, foi preterida em favor do filho natural do casal, ou seja, ela foi excluída do espólio de sua mãe adotiva. Camilo Collor, segundo consta no processo do inventário, apesar de ter sido registrado como filho natural de Camilo Collor Filho não é filho biológico. Segundo o jornal Folha de São Paulo, traz fontes e fatos que, devido ao falecimento da esposa de Camilo Collor, cedeu a essa disputa de sua filha que, segundo o jornal, foi deserdada por ser adotada e não iria participar da divisão do espólio da esposa de Camilo Collor, que acabou bloqueando alguns bens. Segundo o processo que, na época, o testamento da esposa de Camilo Collor não tinha o nome de Ana Maria Collor, e somente de Camilo Collor Filho, o que gerou uma treta na justiça. A esposa de Camilo Collor veio a óbito aos 87 anos, ou seja, deixou os bens para Camilo Collor Filho e nada para Ana. Segundo o processo, ela tem direito a 1/3 do que vai ser dado para o seu irmão. Na época, Ana Collor tinha 57 anos e se sentia discriminada pela família por ser uma filha adotada, ou seja, uma mulher adotada. Segundo suas contas, ela tem direito de pelo menos 80 milhões. O faturamento da empresa na época era de 630 milhões, que foi congelado 12,5%. Essa receita, ainda segundo Ana, denunciou ao Ministério Público um suposto esquema de evasão de divisas e de Caixa 2 para financiar a campanha de seu pai, né? Aí tem uma história que surgiu aí, pessoal, que, segundo rumores, suposições, né? Que muitos se perguntam por que Camilo Collor resolveu aí adotar os seus filhos, né? E ele não tem filhos biológicos, né? Uma história que rola aí que Camilo Collor seria estéril, ou seja, não pode ter filhos. Fato que se deu por um grave ferimento na época em que foi combater na Segunda Guerra Mundial, que em seu órgão genital, Camilo Collor sofreu um ferimento grave e, segundo suposições, dizem que ele não tem o órgão reprodutor, né, o saco escrotal aí, né? Mas será que isso é verdade? Bom, não sei, né? Quem sabe, né? Vamos ver aí, né? Se essa informação procede. São só rumores, tá bom? Quarta curiosidade. Camilo Collor foi deputado federal. Isso mesmo. Como vocês sabem, a maioria dos empresários sempre tem participação na vida política. Camilo Collor também não foi diferente, que filiou-se ao PMDB do Espírito Santo. Ganhou as eleições no ano de 2006, exerceu o cargo nos anos de 2007 a 2011 e se reelegeu nos anos de 2011 a 2015 como deputado federal pelo estado do Espírito Santo. Porém, nessa época rolou muitas coisas que eu quero destacar para vocês. O deputado federal Camilo Collor já enfrentava processos no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, por suposta capacitação ilícita de votos. A ação é referente à sua primeira eleição à Câmara em 2006. Já em 2008, através da operação da Polícia Federal, um suposto esquema de compra de votos capitaneado pelo deputado foi descoberto um suposto em documentos encontrados em uma das gavetas da Prefeitura de Cachoeira. O objetivo da operação era
apreender documentos sobre o desvio de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, ou seja, o PAC do governo federal. Estima-se que 7 milhões foram gastos no suposto esquema de compra de votos. O seu funcionamento, segundo a polícia, envolvia deputados, vereadores e cabos eleitorais do norte a sul do estado. Parte do dinheiro seria repassado a candidatos a deputado estadual que, por sua vez, distribuíram recursos a vereadores. A operação gerou um inquérito policial e o Ministério Público denunciou o caso, que acabou parando no Supremo Tribunal Federal. O último movimento do processo foi no dia 16 de setembro, quando os autos em 6 volumes retornaram ao relator, ministro Joaquim Barbosa. Quinto, ele trouxe a evolução do terceiro eixo ao Brasil. Pois é, Camilo Collor, foi um cara bem visionário aí que trouxe essa tecnologia para o Brasil. Também foi o primeiro que criou o tacógrafo, que nenhuma empresa tinha, que passou por ser padrão oficial no Brasil, né? Bom, Camilo Collor foi o primeiro idealizador do projeto do primeiro ônibus com 3 eixos aqui no Brasil. A ideia veio quando, em uma viagem aos Estados Unidos nos anos 60, ele viu um dos ônibus da Greenwood, que era um CMC, ou seja, General Motors Company. Durante essa viagem, em 1965, aos Estados Unidos, Camilo Collor conheceu alguns modelos de ônibus que possuem 3 eixos que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias dos Estados Unidos. Isso acabou por impressionar o patrônomo da Itapemirim a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transporte usara o modelo de 3 eixos, e Camilo Collor quis trazer a novidade ao Brasil. Aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim, ao chegar ao Brasil, solicitou a Mercedes um protótipo com adaptação do terceiro eixo. O veículo escolhido foi o O326. Anos mais tarde, essa ideia, que era tanto para dar mais conforto aos passageiros como ao transporte de cargas, foi passado também para outras empresas e fabricantes de carrocerias. E veio várias adaptações, passando pelo Ciferral Dinossauro, ao famoso Diplomata Nielson e aos famosos Tribus Série 1, 2, 3 e 4. E aos modelos da Mercedes-Benz O371 e O400. Sexta curiosidade, Camilo Collor ainda é, produtor de leite. O empresário Camilo Collor não tem só participação com o transporte de passageiros, mas sim produtor agropecuário, em espécie do gado pardo suíço, que além de ser bom para a produção de leite, mas também para a sua carne. O gado pardo suíço é originário da Suíça, possui dupla aptidão, ou seja, pode ser usado tanto para a produção de leite, como para a produção de carne. Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Gado Pardo Suíço, sediada em São Paulo, é exatamente a dupla finalidade que faz a raça levar vantagem sobre outros bovinos. Porém, tem uma história que eu descobri aí que eu quero contar para vocês sobre essa situação aqui, No dia 7 de outubro de 2011, no site Jornal Fato, foi vinculada uma matéria que Camilo Collor mantinha funcionários com trabalho escravo em uma das fazendas de Camilo Collor. Foram flagrados trabalhando em situação análoga à escravidão em Brejotuba, na fazenda Pindobas 4, do Complexo Agroindustrial Pindobas, proprietário do deputado federal Camilo Collor, do PMDB. O flagrante ocorreu na manhã de ontem em operação do Ministério Público do Trabalho, em perícia com a Polícia Federal. Os trabalhadores atuaram no corte e tombamento de pinos. As carteiras de trabalho deles foram retidas em Minas Gerais e a situação de todos estavam irregulares. Eles vieram do município de Ipanema, Minas Gerais, trazidas por intermediários.
Dentre os trabalhadores, haviam acidentados e pessoas com transtornos mentais. Os funcionários trabalhavam até 45 dias sem receber seus salários, segundo a polícia. Após o flagrante, os auditores foram à sede do complexo agroindustrial Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, para notificar a empresa e regularizar o pagamento dos trabalhadores, inclusive dos direitos trabalhistas, e determinar a retirada imediata deles da fazenda em Brejotuba. O complexo agroindustrial Pindobas pertence ao grupo Itapemirim e tem várias fazendas espalhadas pelo estado, como atividades do plantio ornamental e silvicultura, produção de leite, criação de gado parto suíço e a monocultura de pinos, atividade realizada em Brejotuba. Em defesa, o assessor da empresa do grupo Itapemirim, Delamar da Cruz, afirmou na época que o grupo de funcionários supostamente submetidos a condições irregulares de trabalho são contratados pela empresa Culi Empreiteira Limitada, terceirizada para prestar serviço na fazenda. Argumentou ainda que o complexo agropecuário Pindobas já determinou a imediata suspensão do contrato pela CUT Empreiteira e está apurando as denúncias. Pois é, pessoal, quis trazer para vocês essas informações aqui sobre Camilo Collor. Vocês sabiam que ele foi produtor de leite? Vocês sabiam que ele foi deputado federal pelo Espírito Santo, reeleito 2 vezes? Vocês sabiam que os seus filhos eram adotados e que ele escreveu um livro? E fora outras situações, como participou aí da Segunda Guerra Mundial. Bom, quis trazer para vocês esse fato histórico aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até um próximo vídeo. E eu